Você já observou como tem sido frequente o uso da palavra jornada? Eu parei outro dia para fazer uma consulta na internet e me dei conta, do quanto ela vem sendo utilizada e em vários planos, em vários ambientes. Por exemplo, a jornada do cliente, a jornada do líder, a jornada de trabalho. Então o mundo corporativo adotou essa palavra, em seu vocabulário, mas não só o mundo corporativo. Na nossa vida mais pessoal também, como por exemplo, a gente escuta muito, lê muito sobre isso, vê lives falando sobre a nossa jornada espiritual, a nossa jornada do empoderamento. Então ela também vem sendo cada vez mais utilizada no aspecto do indivíduo, E é sobre esse lado que eu quero falar com você. Vamos falar sobre isso? A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi quando eu estava terminando a minha primeira formação de coaching em 2011. E foi um texto muito lindo que uma colega trouxe, chamada A Jornada do Herói, de Joseph Campbell. Esse texto me chamou muito a atenção pela profundidade, pela beleza dele e quanto de significado em relação à nossa vida, à nossa existência estava ali. Então logo eu comecei a me interessar por esse autor e descobri coisas magníficas, em relação ao que ele escreve e o que ele nos conta sobre quem somos nós aqui nesse momento de vida. A Jornada do Herói, ele conta que nós atravessamos um passo a passo, um processo para nos transformarmos. E ao decidir fazer esse vídeo, eu fiquei refletindo sobre a nossa jornada, a jornada da mulher selvagem, que Clarissa Pinkola Estés, em seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, nos ensina, nos conta, nos seus diferentes contos, à luz dos ensinamentos também de Jung. Então, antes de tudo, é preciso que a gente entenda, que essa jornada nada mais é do que um despertar. Sair de um estado, catatônico, meio do zumbi, para entrar, num processo, num caminho, de se enfrentar, de se olhar, de se conhecer, para nos tornarmos melhores. Se parar para pensar na prática, como que seria essa jornada, imagine o seguinte, que a gente sai de um ponto, a gente sai daqui, que é o nosso momento presente, é o mundo onde a gente está hoje, é a forma como a gente está vivendo nesse momento. Em geral, as pessoas que se interessam por fazer uma jornada está estagnado e isso está lhe causando algum tipo de incômodo. Você já sentiu isso? Como é que está seu momento de vida agora? Então, a jornada, ela é algo que vem, como um sinal, como um estímulo, como algo que nos chama para que a gente faça um movimento, para que a gente dê algum passo no sentido de mudar o status quo, mudar o mundo onde a gente está agora. Mudar para melhor, obviamente, Dentro desse processo, então a gente sai de um ponto, que é o agora, para chegar num outro ponto, que é o desconhecido, que está lá na frente, E que a gente parte nessa caminhada sempre em busca de descobertas, de potências, de habilidades, de emoções mais positivas, ok? Então a jornada nada mais é do que um processo de despertar que leva à transformação do ser humano. Então isso vale para todos nós. A jornada da mulher selvagem, o que Clarissa nos ensina e nos conta no livro, que nós precisamos nos dar conta, nós precisamos atentar, nós precisamos aprender algumas coisas para resgatarmos a nossa porção feminina, o nosso lado feminino que foi escondido, que está guardado. Essa mulher selvagem nada mais é do que uma mulher que mora dentro de cada uma de nós. Só que a minha mulher selvagem é diferente da sua. Por quê? Porque cada uma de nós temos um sabor próprio, um jeito próprio de ser. E é assim que essa mulher selvagem deve emergir, com a sua natureza própria, com a sua natureza selvagem. Em geral, as pessoas pensam logo que selvagem é algo agressivo, é algo que tem alguma coisa a ver com a sexualidade, é algo que tem a ver com revoluções. Até é um pouco revolucionário se a gente parar para pensar que a busca é de uma transformação, mas não necessariamente estou falando de guerra, nem necessariamente estou falando de agressividade. Eu estou falando do que é natural, do que vem da natureza. E qual é a sua natureza? Esse é o convite que Clarissa nos faz em Mulheres que Correm com os Lobos. E que foi por isso que eu escolhi ser a essência, a base do meu trabalho de desenvolvimento de mulheres, na sua busca do empoderamento feminino, Esse feminino que está guardado há muito tempo, que é nosso, só que ao longo do tempo
foram estabelecendo que esse lado feminino de ser, né, é errado, é ruim, é frágil, é fraco, é temeroso, né? E com isso o masculino emergiu, né? Pela força do patriarcado, né? Pela força de algumas culturas, o masculino se tornou preponderante. E hoje nós mulheres, nós estamos bem desenvolvidas no nosso lado masculino, mas precisamos enxergar, acolher, reconhecer o nosso lado feminino para que a gente se sinta plena, inteira, total. Porque hoje é assim que a gente se sente metade. Por quê? Porque o nosso feminino não está conseguindo emergir, não está conseguindo vir ao mundo. E quando a gente fala de fazer a jornada da mulher selvagem, essa mulher selvagem, a sua mulher selvagem, ela só vai existir, ela só vai aparecer quando você conseguir senti-la, né? Essa mulher que está lá dentro, o que ela gosta de fazer, o que vibra a alma dela, o que faz ela conversar com você, ela te ensinar, ela te mostrar o melhor caminho para você, porque é isso que ela vai fazer. Ela sabe exatamente o que você precisa, ela sabe exatamente quem você é, porque ela é você na sua pura essência. Então a jornada da mulher selvagem é fazer com que você descubra que feminino você traz em você, né? Que mulher é essa que existe dentro de você e que você não está trabalhando, cuidando dela adequadamente. Na medida em que você começar a lidar com a sua mulher selvagem, você compreender ela, tanto nas suas luzes quanto nas suas sombras, você vai conseguir ter muito mais potência, produtividade, felicidade, ou seja, você vai ter uma vida muito mais intensa, né, no sentido de produzir, de realizar, do que você vem tendo hoje. O autoconhecimento se inicia pela autoaceitação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se aceitar. A gente precisa se aceitar em termos de corpo, em termos de ideias, de pensamentos, né, da nossa mente, em termos de emoção. Se aceitar, reconhecer, nós não somos perfeitas, né? E que nós estamos em processo de descoberta, de desenvolvimento. Apesar de sermos deusas, né, até mesmo as deusas, elas possuem sombras. Então é olhar para tudo isso, né, e dizer para si mesma, olha, eu sou assim, e eu me acolho, e eu me aceito, e eu me amo por isso. Eu vou superar esses pontos que eu estou identificando agora, estão dificultando a minha jornada, estão dificultando a minha sensação de bem-estar e de felicidade pessoal. O ponto zero dessa jornada é você decidir se conhecer, com todas as suas características. Então é a gente se olhar. Então, assim, se eu sou mais baixinha, ou se eu sou mais cheinha, ou se eu sou magra demais, ou se o meu jeito, né, de ser, de falar, de me comunicar é mais energético, ou não, né, eu sou mais tímida, eu sou mais quieta, eu gosto mais, né, de um canto mais para mim, né, e de repente o ambiente onde a gente vive pede padrões diferentes daquele que nós somos, né? Precisamos começar a assumir, a aceitar a mulher que a gente é, porque é a partir daí que as outras pessoas também vão aceitar a gente. A autoaceitação é o princípio da aceitação do outro. Então, eu só consigo aceitar o outro quando eu me aceito. O outro só vai me aceitar também quando eu me aceito. Então, inclusive, identificando quais são os pontinhos, né, que eu tenho hoje, que eu posso melhorar. Essa pergunta é poderosa. Por quê? Porque ela vai te dar a condição de você começar a fazer um processo seu, né, um processo de autodesenvolvimento que vai te levar a patamares de vida melhores. A chave mais poderosa que Clarice nos traz dentro do nosso feminino é a nossa intuição, natureza instintiva. O que significa isso? Que nós temos uma sabedoria nata, né, nossa, a mulher tem isso dentro dela e que foi se perdendo, foi deixando de existir. A gente passou a não confiar tanto assim nos aspectos ditos como subjetivos. O subjetivo é assustador, né, para a maioria das pessoas, né, porque não é concreto, porque não quer dizer 1 mais 1 é igual a 2 e nem sempre 1 mais 1 é igual a 2, concorda? Então, a intuição, ela é a nossa chave para o desenvolvimento do nosso poder pessoal, né? Que intuição é essa? É aquela vozinha, aqueles sinais que aparecem no nosso dia a dia, no nosso caminho, na nossa jornada, e que a gente precisa começar a olhar para eles e validá-los, né? A decidir
em função deles, né? Ao invés de você sair perguntando o que você precisa fazer agora, o que você deve fazer, que caminho tomar, que decisão, né? Se sim, se não, se caso, se não caso, se aceito a proposta, se não aceito a proposta. Antes disso, você precisa perguntar para quem? Para você mesmo, para sua intuição. É essa sabedoria que existe em cada uma de nós que vai te dizer o que é melhor para você agora, né? Não sou eu, não sou professora, não é seu mentor, não é sua psicóloga, ninguém vai te dizer isso. Quem realmente sabe o que é melhor para você é você mesma. E é através da sua intuição que você vai descobrir isso. De novo, em Mulheres Selvagens, no curso, a gente trabalha o tempo inteiro com ferramentas, com práticas, com dinâmicas, exercícios que levam vocês a se confrontar, a entrar em contato, a experimentar a intuição que mora em você. A ideia é que você, ao experimentá-la e perceber, né, que quando você escutou a sua voz interior deu certo, é que você comece a treinar isso cada vez mais, que você alimente, né, a sua bonequinha, que é uma história linda que existe no livro, chamada Vasalisa, que conta muito sobre isso, sobre a nossa relação com a nossa intuição. Então, além de se aceitar, você precisa reconhecer que você é intuitiva e que você funciona de um jeito diferente e que ao reconhecer isso, né, você vai ganhando uma autoconfiança que vai te levar a novas experiências melhores. Essa intuição, na verdade, eu vejo ela como uma chavinha que abre uma porta chamada poder pessoal. Quem é o poder pessoal? É a nossa capacidade, né, de decidir, de escolher, de fazer e de realizar. Todas nós temos essa capacidade, está em nós. A gente talvez nem perceba o quanto a gente faz isso no dia a dia e talvez a gente minimize, menospreze a nossa capacidade quando o desafio ou quando a decisão ela nos parece ser muito importante ou quando ela tem um caráter masculino mais preponderante, né? Mas, no entanto, nós temos esse poder pessoal. E esse poder pessoal, ele é capaz de fazer aquilo que a gente precisa fazer para a nossa vida agora. Para a gente cumprir a nossa jornada, para a gente atravessar essa estrada, é através do poder pessoal que nós vamos confrontar, por exemplo, os nossos predadores. É assim que nós vamos confrontar as nossas sombras, ok? E é a partir daí que a gente vai ter coragem, autoconfiança para viver novas experiências. Na jornada da mulher selvagem, o que a gente busca? A gente busca sair do ponto A, né, daquela vida do marasmo, aquela vida mais ou menos insossa, morna, para ir para uma vida criativa. O que é uma vida criativa? É uma vida que tem movimento, é uma vida que traz desafios, é uma vida que te dá oportunidade de aprender coisas novas sobre o mundo e sobre você, sobre o ser humano em geral também, né? Então você em todos os seus papéis, seja de mãe, de esposa, de profissional, de aluna, de cidadã, né? Você vá cada vez mais aprendendo e se colocando em cada um desses contextos com consciência, com a sua personalidade, né? Com o seu jeito de ser. A vida criativa nada mais é do que você se colocar à frente das suas decisões. É você quem escolhe, não os outros. É você que impõe os limites e não os outros. Muitas vezes a gente tem que abrir mão, né, de alguma coisinha aqui, outra lá, mas é importante que a gente perceba o momento em que a gente está extrapolando, né, essas exceções, o momento em que a gente está extrapolando os nossos valores pessoais, que a gente está se agredindo, que a gente está tendo uma relação de desamor com a gente mesma. Então, o poder pessoal é que traz pra gente a condição, né, da gente se sentir em pé nas quatro patas, que é o que Clarissa tanto fala no livro, e que eu acho muito lindo, na verdade, que é quando nós, né, enquanto arquétipo da loba, a gente consegue olhar o ambiente, a gente consegue saber aquilo que representa, né, a minha alma, né, e que também a gente consiga defender o que precisa ser defendido. Em pé nas quatro patas é, antes de tudo, uma simbologia desse poder pessoal. Nós podemos andar por conta própria, né, e precisamos fazer esse movimento. A jornada da mulher selvagem pede isso pra gente. É assim que a gente vai resgatar de novo o respeito na sociedade pelo aquilo que a gente é e não por aquilo que eles acham que nós devemos ser. A gente precisa resgatar o que é do feminino para que o mundo também acolha esse feminino. Isso, ao longo do tempo, na medida em que muitas mulheres fazem tomam essa decisão, têm essa iniciativa, têm a coragem de fazer essa travessia, isso vai aos poucos transformando o nosso mundo. E isso é muito lindo. Falar nisso,
Se você está gostando do vídeo, não esquece de dar um like e compartilha com outras mulheres, porque de verdade um dos propósitos do canal aqui no YouTube e do meu trabalho, né, com o curso Mulheres Selvagens é disseminar tudo isso, é despertar cada vez mais mulheres para que juntas a gente possa fazer esse processo de transformação de uma maneira muito mais linda, mais leve, mais feminina, né? Sim, porque a mudança dói. Sair da zona de conforto dói, mas eu garanto para vocês que o que você vai experimentar ao chegar lá é um sabor, é uma experiência que é indescritível, que é inesquecível e que com certeza vai valer a pena, porque antes de tudo você vai se sentir orgulhosa de você mesma, você vai perceber o que você largou para trás, né, e o que você tem hoje, né, abarcado junto com você, dentro de você. É isso que a mulher selvagem pede, que a gente entre na floresta e que saia dela fortalecida, né? Melhor, se sentindo maravilhosa, se sentindo linda, porque todas nós somos assim. E então, na jornada da mulher selvagem, nós chegamos no ponto do auto-amor, né? Que é um outro aprendizado importantíssimo, né? Que Clarissa vai falando sobre isso praticamente no livro inteiro, né? Que é a necessidade da gente se amar. No meu ponto de vista, construir, viver o auto-amor, construção de fatores e práticas que vão levar a gente a se olhar, né, e a se ver de um jeito diferente, né? Eu começo sempre dizendo que a gente começa, o primeiro passinho desse auto-amor é a gente desenvolver a nossa autoestima. Nós não somos perfeitas, ok? Nós não somos imbatíveis, mas nós temos dentro de nós todas as possibilidades de construir, de fazer e realizar coisas magníficas e maravilhosas. Então essa autoestima, ela deve passar tanto pelo plano psíquico, no sentido de reconhecer características, habilidades, competências, talentos, ok? Como também, né, como é que a gente lida, gosta do nosso corpo. Então essa autoestima é a gente se ver, né, e passar a gostar, passar a admirar aquilo que a gente é, do jeito que a gente é. Né? Eu não estou querendo dizer que a gente não queira ou não deva buscar melhorar uma coisa ou outra, né? Quer mudar o cabelo, quer emagrecer, quer fazer alguma coisa para melhorar essa autoestima, ok, faça. Sempre atenta para que você faça tudo isso em nome dessa mulher selvagem, dessa sua essência, né? E não porque a sociedade, ou porque o padrão, ou porque alguém quer que você faça isso, né? E não para você ser aceita pelos outros. Aceite-se primeiro, lembra disso? Autoaceitação em primeiro lugar. Então, o primeiro lugar é você se aceitar. Se você quiser mudar alguma coisa, tá valendo, mas não esquece. Em primeiro lugar, a autoestima passa por você se olhar, se aceitar e se amar do jeito que você é. Depois, pra gente construir esse auto-amor, a gente precisa instalar na nossa vida uma coisa chamada autocuidado. Cuidar da gente mesma. A gente cuida de todo mundo. Cuida da casa, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido, a gente cuida do trabalho, a gente cuida do cachorro, a gente cuida do jardim, a gente cuida do mundo inteiro. E aí, sempre que eu pergunto, né, para as minhas mulheres nos cursos, e aí, quantos minutos, quantas horas do dia você investe em você mesma? Quantas horas do dia você gasta com você mesma? Quantas horas do dia você passa cuidando de você mesma? A resposta invariavelmente é: Cris, eu nunca tenho tempo. Nunca tenho tempo para mim, né? Eu já acordo esbaforida, né? Já tenho que, né, sair correndo, fazer café da manhã, roupa, e enfim, o dia passa correndo. E quando eu consigo chegar em casa, é hora do jantar, o marido chega, as crianças, e eu vou dormir absolutamente exausta. Essa rotina, né, com o passar do tempo, ela vai cada vez mais te afastando de você mesmo, né? Você se cuidar é um princípio básico para você poder cuidar melhor dos outros, né? É o tal chamado exemplo da máscara, do avião, quando ele está em momento de emergência, né? Então lá a comissária sempre fala pra gente, né? Primeiro coloque a máscara em você e depois coloque no seu filho. Então a gente não consegue entender muito bem isso. Imagina, como é que eu vou primeiro colocar em mim, primeiro eu vou colocar no meu filho? Sim, porque primeiramente a gente precisa se equilibrar, a gente precisa se acalmar, a gente precisa estar bem para poder a gente acalmar o nosso filho. Se a gente entrar em pânico, o nosso filho vai entrar em pânico junto. E é mais ou menos isso que acontece. Se você não se cuida, né, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo alguns comportamentos que são danosos,
né, que vão destruindo as relações. Por quê? Porque você vai sentir falta, sim, desse cuidado, desse autocuidado, e você vai acabar jogando isso com uma conta para o mundo, para as pessoas que estão em volta de você. Então, o prejuízo, ele ultrapassa a sua pessoa, né? Então, o autocuidado é extremamente importante para a construção do nosso autoamor. E aí vem o quê? O autovalor. Você se valoriza? Ah, eu me valorizo. Diz uma coisa, né? Quando existe uma discussão, por exemplo, sobre escolher um lugar para ir, para passar férias, ou um momento das férias mais adequado, enfim, você está com um desejo diferente da maioria das pessoas, né? O que você faz? Você coloca a sua opinião ou você acaba aceitando, ficando calada para não criar conflito, né? Para não magoar, para não criar uma discussão, e aí, né, tudo bem, e você vai para o lugar que foi escolhido pelos outros, né? Em geral, nós mulheres, a gente comete muito esse erro, né? E esse autovalor, ele passa por isso, por você se colocar em primeiro lugar, você se colocar prioritariamente nas discussões, nas decisões, você entender que o que você pensa, o que você sente, o que você quer, tem valor, né? E que não é só o outro, né? Porque você ama o outro e aí por isso você vai abrir mão de você mesma. Não. Então, para você desenvolver o seu autoamor, você precisa, né, se valorizar antes de tudo, né? Por quê? Porque você é alguém especial. Porque você tem características, você tem coisas dentro de você que são especiais e que fazem diferença do mundo. Então, para que você esteja plena, que você esteja com brilho no olho, para que você esteja feliz, você vai ter que se colocar em primeiro lugar, né? E aí sim, você vai transmitir isso para todos aqueles que estão em volta de você. Eu tenho certeza que quando você aprender a fazer isso, sua vida já começa a mudar enormemente, porque as pessoas vão olhar para você e vão pensar, nossa, ela tá diferente, né? Como ela tá bonita, né? Isso é muito lindo, porque é a beleza que vem de dentro para fora. Essa é a que mais perdura, essa é a que mais fica, essa que de verdade é a que mais envolve as outras pessoas. Então, dentro dessa jornada, né, vocês percebem que é um tanto complexo de se fazer, que não é algo que a gente faz de um dia para a noite, que não é algo que a gente vai ali, né, e né, toma um remedinho, toma uma pílula e pá, né, eu me transformei. Não. Demanda esforço, demanda dedicação, demanda disciplina, demanda atenção, demanda uma série de coisas que vai fazer você entrar nesse processo da vida criativa. Por quê? Porque você vai sentindo cada vez mais que o movimento da sua vida ele está acontecendo de acordo com aquilo que você quer, com o que você busca, com o que você sente que é melhor para você, né? No princípio desse vídeo, eu comentei de que essa jornada, ela precisa ser necessariamente uma jornada de sentimentos. Ela deve ser sentida e não racionalizada, né? A gente vai atravessando pontos dessa jornada que vai fazer a gente querer desistir, voltar para trás. A gente vai idealizar que a vida que a gente tinha antes, puxa vida, por que eu resolvi fazer isso? Antes estava lá quietinha, nada disso estava acontecendo, agora eu estou me questionando, eu estou vivendo alguns conflitos internos. Sim, você vai passar por isso. Mas eu garanto para você que é esse movimento que vai fazer de você uma mulher diferente. Uma mulher que todos vão olhar e vai falar assim, nossa, quem é essa mulher? Eles vão querer te conhecer. Por quê? Porque você teve coragem de se conhecer, autoaceitar. Você teve coragem de despertar e alimentar a sua intuição, né? E aí, a partir disso, as coisas vão tomando um rumo, um contorno muito diferente. Então, quando a gente fala, né, do emergir o feminino, é que a gente baixe um pouco essa nossa racionalidade que aprendemos e que faz parte do masculino e que é importante. Ela precisa existir realmente, né? Mas isso não quer dizer e não pode, né, interferir na existência, na validação, no reconhecimento da nossa sabedoria emocional. Sim, nós temos ela, nós temos uma capacidade de lidar com as nossas emoções que é do feminino. E é isso que a gente precisa colocar de novo no mundo.
ensinar os nossos filhos, ensinar as nossas filhas, ensinar as nossas amigas, as nossas sobrinhas, as nossas irmãs. Por quê? Porque a gente precisa perceber que não há nada de errado no sentir, não há nada de errado nas emoções, muito pelo contrário. É lá nelas que a gente vai encontrar as nossas respostas. Nossa intuição, ela passa naturalmente pelas nossas emoções. E quando a gente começa a ficar mais à vontade com tudo isso, você vai perceber o quanto que você vai escolher, vai decidir de maneira muito mais acertada. Você vai perceber que a sua vida, a forma como você se olha no espelho, a forma como você se vê, vai se tornar muito mais poderosa, muito mais feliz. Para fechar, o meu convite a você é que você pense em tudo isso. Já pensou em fazer a jornada da mulher selvagem? Pense nisso. Lembre que essa jornada ela não é racional, ela é emocional. Você precisa sentir a mulher selvagem que existe dentro de você. Você precisa aprender a lidar com essas emoções. Você precisa reconhecer a sua intuição, né? O seu poder pessoal. Começar a agir de acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você valoriza, aquilo que você quer. Né? Sem a influência do coletivo, sem a influência dos padrões sociais que são impostos para você, ok? Então pensa nisso, escreve aqui o que você achou desse vídeo, né? Que reflexão que bateu na sua mente, né? Já se inscreveu no canal? Faz isso agora, passa para as amigas. A ideia é que a gente vá multiplicando esse pensamento e essa atitude. Valeu!